versículo 12, capítulo 16, versículo 12, de segundo livro das Crônicas. Segundo Crônicas 16, 12. Então diz a palavra do Senhor: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Senhor Deus, eu clamo a Ti por Tua graça, por Tua misericórdia nessa manhã, pedindo ao Senhor que, por meio dessa mesma graça e misericórdia, o Senhor venha falar à Tua igreja, ensinar ao Teu povo, apesar do Teu servo, apesar das nossas limitações, que a Tua palavra mesma e pelo Teu próprio Espírito se encarregue de trazer a edificação que o Teu povo precisa. Em nome de Jesus. Amém. Qual foi a última vez que você visitou ou revisitou o seu futuro? Essa é uma pergunta aparentemente estranha, pelo menos num primeiro momento. Mas visitar ou revisitar o nosso futuro é algo de grande importância para nós. Isso tem a ver com a nossa visão de futuro, a nossa visão de vida futura. Empresas precisam visitar ou revisitar o seu futuro. Impérios precisam visitar e revisitar o seu futuro. Reis, governantes precisam fazer isso. E pessoas comuns, como eu e você, também precisamos. O rei Asa precisava fazer isso. Eu não sei se em algum momento ele fez, porque a história dele não fala nada a respeito disso, até porque não era o propósito. Mas, pelo que nós lemos aqui do versículo 12 do capítulo 16, provavelmente ele não fez esse exercício de visitar ou revisitar o seu futuro. Conforme eu disse antes, isso tem a ver com visão. E o que é visão? Visão de futuro. Como o próprio nome já diz, é uma visão do seu futuro preferível. Ou seja, aquilo que você quer para a sua vida, pensando em termos mais simples e mais práticos. O que você quer para a sua vida daqui 10, 15, 20 anos? Também outra pergunta simples, que tem a ver com a primeira, mas também de grande importância, assim como a primeira pergunta também. E esse exercício constante, nós vamos ver através dessa história do rei Asa, que ele é muito importante porque a partir do momento em que nós fazemos uma visualização ou a partir do momento em que nós fazemos uma visita, uma revisita ao nosso futuro, nós temos as condições de verificar o que está errado ou o que não está nos conformes hoje e reorientar a nossa vida rumo a esse futuro que nós desejamos. Por isso falei que, lendo aqui esse versículo 12 do capítulo 16, provavelmente o rei Asa não fez esse exercício. Porque se nós observarmos aqui, ainda nesse versículo 12, diz que ele ficou gravemente doente, padeceu dos pés. Aqui pode ter pelo menos duas conotações básicas. Primeiro, pode ser apenas um provérbio popular dos tempos bíblicos para dizer que ele ficou gravemente doente, porque os pés e as pernas significavam, em termos figurados, a força, a sustentação da pessoa. Então pode ter esse significado, simplesmente de que ele ficou gravemente doente de alguma coisa. Mas pode ter um outro significado, que ele pode ter ficado gravemente doente dos próprios pés mesmo. Porque se a gente observar aqui, houve ainda uma guerra, uma batalha aqui entre dois povos, e o rei, naturalmente, ele estava no fronte de batalha. Então talvez ele tenha realmente ficado doente dos próprios pés mesmo. Mas o fato é que ele ficou muito doente. Só que o detalhe que eu quero chamar a atenção nesse versículo 12 não é o fato de ele ter ficado doente, é a forma como ele terminou isso. Porque o texto diz que ele ficou gravemente doente, ou seja, padeceu dos pés, aqui. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, aí vem o final, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E aí, por isso eu perguntei no início, qual foi a última vez que você visitou ou revisitou o seu futuro?
Essa pergunta tem a ver com toda a história que nós vamos ver a partir do capítulo 14, porque se nós observarmos lá desde o início do capítulo 14, o rei Asa fez tudo certo. Ele andou segundo o caminho reto do Senhor. Nós vamos ver lá ainda, inclusive, que o texto é bem claro ao dizer que ele fez o que era bom, fez o que era reto perante o Senhor. E aí o texto vai dizer quais foram as ações que comprovaram que o rei Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. São muitas ações. Então ele passou esse meio de vida todo fazendo o que era bom e reto perante o Senhor. Apesar de que algumas vezes nós vamos perceber que ele caiu em algumas coisas, mas tudo bem, isso faz parte também do processo de vida humana. Mas aí vem o final. Como será que ele pensava o seu final de vida, o seu final de reinado, o seu final de serviço? Será que ele pensava ou projetava um final de vida como esse? Ficando doente, mas, e aí vem o grande detalhe, não confiando o suficiente no Senhor e confiando mais nos médicos do que em Deus, pelo fato de ele não ter procurado o Senhor? Será que ele projetou isso? Por isso falei no início que as minhas suspeitas pessoais como leitor da Bíblia é de que ele provavelmente não tenha feito esse exercício. Viveu a sua vida naturalmente, fez os seus trabalhos, procurou cumprir a sua missão, acertou, errou, mas o seu final provavelmente não tenha sido aquele que ele mesmo esperava, porque eu acredito que eu e nem você projeta algo assim para a sua vida. Você não pensa chegar no final da sua vida confiando mais nos médicos ou nas circunstâncias ou nas pessoas do que em Deus. Eu posso dizer que eu tenho certeza disso. Você não projeta isso. Você quer chegar lá, firme, crente, permanecente e permanecendo, confiante, abundante e tudo o que for de bom. Isso é o que nós projetamos. Por isso falei que essa pergunta, por mais simples que ela seja, qual foi a última vez que você visitou ou revisitou o seu passado, é importante. E aí eu tenho uma referência para me apoiar. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, se você olhar lá, o texto vai nos dizer que, Salomão, no caso, vai nos informar que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Por que será? Nós vamos ver o porquê disso aqui. Vamos voltar então lá para 2 Crônicas, no capítulo 14. Volte aí uma ou duas páginas na sua Bíblia e vá até o capítulo 14. Nós vamos entender algumas coisas a respeito. Capítulo 14, versículo 1, nos diz: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Aquilo que eu falei no começo. Ele começou corretamente. Nós também começamos corretamente. A maioria de nós permanece corretamente. Apesar de que em alguns momentos, por nós conhecermos a nossa própria vida, a gente sabe aonde nós erramos. A gente sabe onde nós tropeçamos. A gente sabe onde nós saímos do caminho. Mas mesmo assim, permanecemos assim conforme o rei Asa, procurando acertar e fazer o que é bom e reto perante o nosso Deus. Ou seja, permanecer fazendo o que é bom e reto aos seus olhos. E aí, irmãos, aqui no versículo 3, o autor nos diz que por que ele fez o que era bom e reto perante ao Senhor e por que ele começou bem. Versículo 3, porque ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu todas as cidades de Judá, o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Olha o tanto de coisa boa que ele fez. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós.
Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. O que o texto está nos mostrando aqui? Não somente ações do rei Asa, mas também grandes resultados que ele obteve com essas ações, pelo fato de ele procurar desde o início fazer o que é bom e reto perante o Senhor. Pelo fato de ele haver começado muito bem. Deus prosperou o seu reinado. Deus fez crescer absurdamente o seu exército. Numa conta bem simples aqui, ele tinha um pouco mais de 500.000 de soldados, hábeis, acostumados a utilizar as melhores armas daquele período. Ele fortificou cidades, edificou cidades, cercou cidades, construiu muros, construiu torres, porque o Senhor deu paz entre ele e os povos ao redor e permitiu que todas essas coisas acontecessem. Então, irmãos, começar bem é muito importante. Por quê? Porque começar bem faz com que nós tenhamos aquela empolgação do início. Faz com que nós tenhamos clareza daquilo que nós precisamos fazer. O rei Asa aqui tinha total clareza. O que era necessário ele fazer como rei? Edificar, construir, fortalecer o exército, preparar-se nos tempos de paz. Quando nós começamos bem, nós também desfrutamos desses tempos de paz em que nós também podemos edificar a nossa vida, podemos edificar a nossa casa, edificar a nossa família, edificar o nosso negócio, os nossos empreendimentos, tudo corre bem quando nós começamos bem. Assim é com a nossa vida, nós sabemos disso, e assim também foi com o rei Asa. Então ele aproveitou muito bem para fazer todas essas coisas. E aí, eu quero só voltar um pouquinho aqui no versículo 3, porque quando o começo acontece de forma boa, positiva, reta e agradável ao Senhor, isso começa a mexer primeiramente e começa a melhorar primeiramente no aspecto espiritual. Porque veja que como rei, o rei Asa tinha muitas atribuições. E ele tinha muitas coisas que melhorar na própria terra e no país. Mas ele começou tratando do ponto central, que foi a questão da espiritualidade do povo. Aonde estava errado, aonde precisava de ajustes na vida espiritual, ele começou arrumando e organizando a casa exatamente aí. Porque observe o versículo 3 aqui, ó. Começou, aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos altos. Ou seja, tudo aquilo que era representatividade de divindades estranhas que o povo seguia, ele aboliu, ele cancelou, ele retirou tudo do meio da terra e do meio do povo. Tudo que era representação visível de imagens de deuses, ele retirou também. Quando o texto fala que ele aboliu os cultos, aqui não é apenas uma repetição de ideia, mas significa que ele começou a mexer nos costumes religiosos do povo. Ele não só retirou as imagens, as representatividades visíveis, logicamente, mas ele começou a mexer na própria estrutura do costume do povo que já vinha de anos adorando deuses estranhos. Então ele aboliu o culto, começou a mexer no costume religioso do povo, quebrou as colunas, que eram demarcações de idolatria, e cortou os postes ídolos que igualmente tinham essa função e esse papel. Ele começou a mexer na parte principal. Por isso o texto é claro ao dizer que ele fez o que era bom e reto perante o Senhor no seu início. E aí, quando nós estamos ainda naquele sonho, naquela empolgação do nosso início, naturalmente, a nossa vida espiritual também, ela muda para melhor. Nós mexemos e alteramos exatamente aquilo que nos aproxima, aquilo que nos afasta de Deus, e assim nós damos condições para o que nos aproxima de Deus. E nós de fato buscamos a Deus, nós andamos com Deus, nós servimos a Deus, assim como o rei Asa também fez. E não só isso, no versículo 4, ele começou a mexer com o povo, nos costumes, retirando o culto, retirando a idolatria do meio do povo, o culto estranho, retirando a idolatria. Mas no versículo 4 ele ainda teve uma outra ação bastante proativa, quando ele ordenou ao povo de Judá todo que buscasse ao Senhor.
Então veja que como um rei, ele não só tem a ação de retirar as coisas ruins, mas ele agora ordena, como um rei, como um representante de Deus, direto e responsável, pelo culto diante do povo. Ele agora ordena, ele não sugere, mas ele ordena, ele chama o povo a uma razão, ele chama o povo para uma necessidade de fato buscar ao Senhor numa outra direção. Buscar ao Deus de nossos pais, que observasse a lei e o mandamento. Então veja que ele realmente começa a fazer um reboliço no meio do povo, um grande movimento de reavivamento da nação. Ele ordena que o povo volte. Olha que coisa interessante, ele não diz assim: pessoal, eu sugiro que nós voltemos a adorar. Ele diz: não, eu como rei estou mandando que o povo volte ao Deus dos nossos pais e o adorem. E não só isso, mas que observem o que diz a sua lei e sigam os seus mandamentos. Veja como foi forte o início do rei Asa. Isso nos faz lembrar como muitas vezes nós também podemos agir dessa maneira quando nós pensamos no nosso início. Mas aí, voltando para aquela questão da importância de visitar ou de revisitar o nosso futuro, você imagina se aqui o rei Asa, no meio desse movimento todo, se vez ou outra ele faz uma visualização do que ele queria como rei e do que ele queria para a nação como nação no seu futuro? Como as coisas poderiam ser diferentes quando chegou o final da vida e do ministério do próprio rei? Aqui no versículo 5, ele aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos dos altares do incenso. E aí, qual foi o resultado no versículo 5? Houve paz no seu reinado. Esse foi o resultado. E aí nós vimos que ele edificou cidades, porque havia paz na terra, não houve guerra contra ele naqueles anos, porque quem era aqui estava dando repouso? O Senhor, aqui no versículo 6. E ele continuou então edificando, construindo, cercando-se, até porque geralmente quando nós despertamos para construir, principalmente em termos espirituais, quando nós pensamos em nos cercar, quando nós pensamos em nos proteger, geralmente é quando estamos no meio de alguma batalha, de alguma guerra. Mas o curioso aqui é que ele aproveitou exatamente os tempos de paz para edificar a espiritualidade da nação. E aí isso deve nos deixar aqui uma grande pista. Estamos aproveitando os tempos de paz que nós temos ou que tivemos para edificar, para construir, para nos cercar, para nos proteger, para nos blindar e para nos aproximar de Deus, inclusive como forma de resguardar o nosso princípio, como pessoas que viveram ou vivem procurando fazer o que é bom e reto e agradável perante o Senhor, e também como forma de proteger o nosso futuro dentro daquilo que nós podemos fazer. Então são perguntas que vêm a nós a partir desse texto. E aí, irmãos, depois disso tudo, nós passamos então por esse processo de reconstrução. Eu quero ir com vocês até o versículo 9, do versículo 9 até o versículo 15, quando então nós vimos que nesse início ele reconstruiu o país, tanto fisicamente quanto espiritualmente, mas ele também passou por uma grande história, por grandes histórias com Deus, na verdade, como rei daquela nação. Nos versículos 9 ao versículo 15, nós vamos ler o seguinte: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. Se você voltar para aquela continha, ou seja, é o dobro do exército que o rei Asa tinha aqui. Tá? Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor. Preste atenção nessa frase. Lá no final, ele deixou de acreditar em Deus. Aqui ele está clamando ao Senhor. A importância dos inícios. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão.
Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Observe as palavras do rei Asa. Ele está clamando a Deus e ele está deixando bem claro que o seu coração crê que essa batalha, na verdade, é contra Deus e não contra ele e contra o povo. Não prevaleça contra ti o homem. E aí o resultado: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. E também feriram as tendas dos donos de gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. É impensável, numa guerra, um exército com a metade de homens vencer o exército oponente, que naturalmente tem o dobro, e com condições muito melhores de vencer uma guerra. Aqui o rei Asa viveu esta grandiosa história com Deus, por causa do seu início pujante, forte, crente, animado, bem orientado, rumo a um futuro que não só Deus havia traçado e desejado, mas que ele muito provavelmente também gostaria que acontecesse no seu final. Vencendo um exército com o dobro, com a metade, aliás, de homens, e com uma condição de fragilidade muito intensa. Mas venceu por quê? Porque o texto deixa bem claro que quem venceu, na verdade, não foi Asa. Quem venceu, na verdade, não foi o exército de Asa. Foi o Senhor. Então, irmãos, isso nos leva a pensar algumas coisas a respeito da nossa própria vida. Porque quando também vivemos nesse princípio de fé, nós entendemos que quem vence as nossas batalhas, quem luta as nossas guerras, na verdade é o próprio Deus. Nós vamos ver que quando acontece uma transição desse princípio para um meio de um processo em que a nossa fé começa a desanimar, quando o nosso serviço ao Senhor começa a deixar de ser pujante e forte, nós vamos perceber que nós caímos em alguns perigos que o rei Asa caiu, infelizmente. E que se a gente não observar bem a nossa vida, nós corremos sérios riscos, assim como ele também correu. E aí eu já quero passar então para um desses riscos. Vamos voltar para o capítulo 16, no versículo 1. Capítulo 16, versículo 1. No 30º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu aqui. O rei Asa teve um início maravilhoso, muito forte, viveu grandes histórias com Deus, grandes vitórias Deus deu a ele. O homem se empolgou,
mas começou a chegar um momento em que ele achou que agora as soluções eram com ele. E aí, irmãos, aqui é que está o perigo. Aqui é que está o perigo. Ele começou a achar que ele era o cara agora. Eu venci um exército com a metade dos soldados, em condições muito abaixo do exército oponente. Não é de se estranhar que ele começou a pensar que de fato ele era o cara, que ele era o grande rei de Judá, que ele era o solucionador dos problemas de Judá. Não é de se estranhar que ele começasse a pensar que a terra e os arredores da terra estavam em paz por causa do que ele havia feito como rei. Porque ele conseguiu abolir a idolatria do meio do povo. E aí isso nos dá alguns indícios também, nos dá algumas pistas. Porque quando estamos bem e quando continuamos bem, quando continuamos a obter algumas vitórias, talvez pequenas ou grandiosas, pelo menos aos nossos próprios olhos, o nosso coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto, como diz o profeta Jeremias, ele corre um sério risco de nos enganar e de nos fazer pensar que nós somos bons em alguma coisa, que nós somos suficientes em alguma coisa. Talvez ele nos leve a pensar que agora nós podemos deixar de orar ao Senhor, que agora a gente pode dar uma trégua na leitura da palavra, que agora a gente pode dar um tempinho de servir. Cuidado com isso, irmãos. E por que eu estou falando isso com vocês? Por causa dos perigos que a gente percebe na nossa própria vida. Quando as coisas estão bem, desfrute do tempo em que as coisas estão bem, mas cuidado. Cuidado. Sabe aquela desconfiança saudável? Tá tudo bom demais. Será que, né? Eu não estou em perigo em alguma coisa? O rei Asa, isso passou batido do rei Asa. E ele começou a achar que agora ele podia fazer as coisas por ele próprio. Veja que tempos atrás ele havia passado por essa grande batalha, ele venceu essa batalha porque Deus deu essa vitória para ele. Agora vem o rei de Israel e imprime esforços numa batalha contra Judá. Resolve sitiar cidades. O que ele pensa? Assim como eu venci a outra batalha, agora eu posso vencer essa aqui. Só que o problema ainda não foi esse. O problema foi a solução que ele tentou dar para o caso. Ele agora resolve subornar um rei vizinho, que tinha também um exército muito forte, um exército muito poderoso. Ele entendeu que ele tinha recursos da casa do Senhor, que ele achou que fosse dele. Ele entendeu que ele tinha recursos da própria casa real, que ele também achou que fosse dele, que não eram. Por mais que fosse da casa real, mas os recursos não eram dele. Ele pega aqueles tesouros, faz um pacotão de tesouros reais e manda para o outro rei e diz assim: sabe aqueles meus inimigos que resolveram sitiar as cidades perto de mim para querer me atacar? Estou mandando isso aqui, vai lá, dá um jeito neles lá por mim. Olha o tamanho da arrogância do rei Asa. Nós vimos na batalha anterior que ele foi todo humilde orar ao Senhor. E de fato ele estava sendo sincero naquela ocasião. Ele clamou ao Senhor com um coração verdadeiro. Ele falou as coisas certas para o Senhor. Senhor, ninguém pode vencer uma batalha entre o fraco e o forte se não for o Senhor quem faça isso. Não deixa, Senhor, que esses homens prevaleçam contra ti. Não é contra mim que eles estão lutando, não é contra o meu povo, é contra o Senhor, que é dono do nosso povo e é rei sobre a minha vida. Ele fez tudo certinho. Agora, em vez de ele fazer o caminho igual, semelhante, ele entende que ele pode resolver. Como? Pegando os tesouros da casa do rei, pegando os tesouros da casa do Senhor, mandando para um outro rei na forma de suborno, comprando uma ação contra um exército inimigo. E ele ainda dá uma justificativa. Faça aliança comigo, aqui no versículo 3, olha só. Na cabeça dele fazia todo sentido.
Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Ou seja, lembra-se dos velhos tempos lá, né? Nossas famílias são famílias amigas. Você lembra que o meu pai teve acordo com o seu pai? Pois é, vamos fazer acordos entre nós. E o outro rei, que muito provavelmente não percebeu o que estava acontecendo aqui, fez aliança com o rei, até porque qual era o compromisso que ele tinha com Deus como rei e como um povo? Nenhum. O outro rei, Asa, tinha. E ele então aceitou. Foi lá, venceu o outro rei, lutando uma batalha que era de Asa e do povo de Asa. E no versículo 5 nós vemos que o rei Baasa, que era rei em Israel, deixou de edificar, ou seja, parou, deixou de edificar, não continuou a sua obra de edificação de fortalecimento das cidades em redor. E aí, no versículo 6, o rei Asa, achando que a coisa estava resolvida, ele agora volta para o seu posto e ele meio que pede ou sugere para que o outro rei dê um basta. O outro rei para e ele reassume a partir daqui, como se estivesse tudo bem. Agora eu reassumo. Versículo 6. Então o rei Asa tomou todo o Judá, trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou a cidade. Edificou Asa, a Geba e a Mispa. Edificou 2 cidades. E aí, no final, ele reaparece como, de novo, entre aspas, como o cara, como o bonzão. Deixa que a partir daqui eu resolvo. E aí, irmãos, toda essa história nos leva a entender, a perceber, que os perigos de transição entre um início bom e um meio que vai nos conduzir a um fracasso, nos leva a entender que o nosso coração pode nos enganar nesse momento, achando que as soluções que nós agora podemos dar para os nossos próprios problemas, inclusive, são as melhores, e não aquelas que vêm de Deus. Essa solução fazia todo sentido na cabeça do rei Asa, repetindo, mas não era a solução correta, até porque começou de forma errada, começou com um suborno. E outra razão, era um outro rei de um outro país, de um outro povo, com quem o Senhor não tinha aliança. O Senhor não autorizava aquela aliança. Então ele fez errado agora por pelo menos 2 formas. E uma outra característica que mostra que essa aliança estava errada eram as intenções de Asa, que são mostradas aqui no versículo 6. Porque deixou muito claro que a intenção dele era depois reaparecer como aquele que era o grande rei de Judá, que solucionava todos os problemas de Judá e que tinha a solução para tudo o que acontecesse com Judá. E aí, naturalmente, retirando os méritos de Deus. Porque na batalha anterior, o mérito foi todo para Deus. Agora, seria do rei Asa. Então veja o quanto essa aliança estava errada perante o Senhor. E aí, irmãos, como o nosso coração ele é extremamente enganoso e corrupto, ele nos leva não só a pensar que nós agora somos os caras, somos as pessoas autossuficientes para resolver os nossos próprios dilemas, os nossos próprios problemas, vencer as nossas próprias lutas, mas também nos faz procurar caminhos e meios que são pecaminosos diante de Deus, mesmo que façam todo sentido na nossa cabeça. Às vezes a gente toma decisões assim, muitas vezes sem perceber até, outras percebendo também, mas muitas vezes sem perceber. E essas soluções fazem todo sentido para nós, mas diante de Deus não. E não só elas fazem sentido, mas geralmente elas têm uma justificativa. Tem um argumento, lá no fundo da nossa consciência, que pelo menos para nós, de novo, faz todo sentido. A justificativa dele foi: vamos fazer aliança porque um dia meu pai fez aliança com o seu pai. E muitas vezes qual é a nossa justificativa? Que explica, mesmo que não justifique, mas que explica as decisões que nós tomamos quando nós agora resolvemos tomar conta
das rédeas da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas lutas, dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas dores? São perguntas que ficam para nós. E aí, ele suborna então o rei. O rei realiza todas essas ações. Ele procura aparecer como tal, mas aí, no meio do caminho, havia uma pedra. O versículo 7 do capítulo 16 nos diz assim: naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimo carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Veio um profeta e repreendeu o rei Asa. O profeta ele tinha não só o papel, mas a enorme responsabilidade de repreender, de acordo com a lei, quem quer que fosse, até mesmo o rei. A gente viu isso no caso do rei Davi, a gente vê isso aqui com o caso do rei Asa, vê outras situações, o rei sendo repreendido pelo profeta. E aí, nesse caso, então, ele chama Asa para pensar, lembrar do passado. Diz assim: olha, você enfrentou 2 exércitos em situações bastante complicadas, e o Senhor, que percorre os seus olhos por toda a terra e socorre aquele cujo coração é totalmente dele, deu vitória a você. Você lembra disso? Lembro. E por que então agora que você deixou que o rei da Síria escapasse das suas mãos quando você fez um acordo com ele, procurando comprá-lo e, na verdade, comprando-o para que ele lutasse uma batalha que você sabia que não era sua, que era de Deus? Tipo isso. Uma chamadinha dessa aqui para o rei. E aí ele diz assim: olha, pelo fato de você ter feito isso, porque isso foi um grave erro, agora você vai ter como resultado guerras. Você vem experimentando de muito tempo de paz, de sossego, de prosperidade no meio do povo, entre o povo. Agora vai vir o contrário. Vai vir guerras contra você. Tipo, se prepara. Mas aí, outra forma de perceber como o rei estava aí nesse processo de transição entre um começo forte e bom e um meio de vida e de ministério ruim, é que ele não deu ouvidos ao profeta. Ele se mostrou incorrigível. Ele se mostrou alguém que não está disposto a aprender, seja com seus próprios erros, seja com o erro de outros. E no caso aqui, eram os próprios erros. Então, um meio ruim, um intervalo de vida ruim, nesse caso, negativo, que está contra os princípios da palavra do Senhor, pode nos mostrar isso, o quanto nós estamos ou podemos estar irremediáveis, não dispostos ou indispostos a aprender, indispostos a sermos muitas vezes apontados ou ter os nossos erros apontados, e a gente fazer uma reflexão, fazer um retorno na própria vida e observar onde nós temos errado. Isso aqui, infelizmente, o rei fez. Mas olha a reação. Ele não só não deu ouvidos, mas no versículo 10 diz que ele se indignou contra o vidente, o profeta, né? E o lançou no cárcere. Ele ficou com raiva do profeta. Ele ficou enfurecido com alguém que o trouxe uma correção, com alguém que lhe propôs uma correção.
E aí, a partir disso, irmãos, o rei Asa passou a estar em perigo espiritual. E aí, quando nós, em algum momento, nos portamos assim também, incorrigíveis, não ensináveis, indignados com quem procura nos ajudar, com quem procura nos corrigir, se isso acontecer com a gente, é um sinal de que nós também estamos correndo um grave perigo espiritual. Porque, diferentemente de outras situações, ele agiria com humildade, mas aqui não. Então, o rei Asa, passando por tudo isso, nós vemos que ele fica, então, doente. Ele, na verdade, oprimiu ainda, né, alguns do povo, aqui no versículo 10. Já a gente volta nessa questão dele ter ficado doente. Mas ele mandou prender o profeta. Ele se enfureceu contra o profeta. E também ainda oprimiu alguns do povo. Ele começou a ter ações destabanadas. Começou a culpar pessoas. Começou a ir em busca de pessoas que pudessem ser punidas no seu lugar. Em vez de assumir a sua posição de erro e de corrigir-se. Passou a oprimir alguns do povo. E aí no versículo 11 nos diz: eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, essa expressão é interessante, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. Curiosamente, por que Deus não escondeu os últimos atos do rei Asa? Por que Deus não escondeu os últimos atos do rei Davi, do rei Salomão, do rei Saul, de Sansão e de tantos outros mais, que começaram muito bem, terminaram muito mal, ou não terminaram tão bem quanto gostariam de haver terminado? Por que será que Deus não escondeu? Ao contrário, aqui está dizendo que todos os atos dele, desde os primeiros, os bons, como os últimos, não tão bons, estão registrados no livro da história dos reis, que é basicamente o livro das crônicas. Por que será que Deus não escondeu? Porque nós precisamos aprender e sempre lembrar o que o Eclesiastes disse: melhor é o fim das coisas do que o seu início. Porque nós precisamos sempre ter cuidado com a forma como nós vamos chegar no nosso final. Na nossa vida, no nosso ministério, no nosso serviço a Deus, na nossa família, em tudo na nossa vida, irmãos. Por isso estão escritos todos esses atos. Se o Senhor quisesse e Ele não quis, e graças a Ele mesmo que Ele não quis, Ele poderia ter ocultado isso aqui. Mas a gente não iria aprender com isso, com esta história. E aí, no versículo 12, então, tem o versículo que nós lemos no início, a história que nós lemos no início. Então, no 39º ano do seu reinado, após 39 anos, caiu doente dos pés. A sua doença era extremamente grave, mas a gente vê que ele não aprendeu com as situações. Por quê? Contudo, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor. Não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Ele, portanto, não havia revisitado o seu futuro, ou o futuro que ele desejava. Quero terminar lembrando que esse exercício de verificar ou de visitar o nosso futuro, ele tem muito a ver com um quebra-cabeças, um joguinho de quebra-cabeças. Quanto mais é complicado um jogo de quebra-cabeças, é muito importante que a gente tenha a visão do todo. E aí é muito importante que a gente olhe a tampinha da caixa, por exemplo. Quanto mais peças ele tem, quanto mais difícil ele é muito importante que tenha uma visão, um quadro geral, onde você observa todos os contornos possíveis, as cores, os encaixes, e você vai e começa a montar o seu quebra-cabeças. Você vai errar muitas colocações das peças, mas também vai acertar muitas outras e vai corrigir essas peças que foram colocadas erradas.
E aí, depois de um tempo, no final, você tem o seu quebra-cabeças montado, porque você fez uma visita ao seu futuro. Você visitou o quebra-cabeças já montado primeiro. Depois você só corrigiu a montagem para que no final todas as peças se encaixassem e formassem aquele belo quebra-cabeças. E é claro que no quebra-cabeças, né, da nossa vida, do nosso ministério, a gente tem a responsabilidade de planejar, a gente tem a responsabilidade de desejar um determinado futuro, bom, né, lógico, positivo, de acordo com Deus, de acordo com a vontade de Deus. E também é claro que nós não temos a garantia de que exatamente aquele quebra-cabeças que nós montamos vai ser aquele do final. A garantia nós não temos. Mas nós temos a responsabilidade de projetar. E se a gente não projeta, e se a gente não revisita esse projeto, esse futuro que a gente quer, a tendência é que a gente só erre cada vez mais na montagem do nosso quebra-cabeças. A tendência é que a gente só erre cada vez mais na nossa vida, nos nossos empreendimentos, na nossa família, no nosso ministério e assim por diante. E aí, se a gente não faz esse exercício, a gente corre alguns riscos também de oferecer as nossas soluções para algo que já tem uma solução descrita. No caso do quebra-cabeças, é a própria imagem do todo. No caso da nossa vida e do nosso ministério, as orientações já descritas estão todas aqui. Todas elas. O que a gente precisa fazer é procurar onde se encaixa cada peça. E fazer isso de acordo com as regras deste livro. E aí, dessa maneira, irmãos, a gente não cai nos perigos de achar que nós temos a solução para os nossos próprios problemas. Essa semana eu estava fazendo esse exercício de revisitar o futuro da minha própria vida e do meu próprio ministério. E acredite, eu encontrei várias justificativas para fazer muitas coisas que eu não deveria fazer, que eu não deveria ter como decisão, principalmente na questão ministerial. Serviço ao Senhor. Eu agora não vou fazer isso porque aquilo. Não, eu vou deixar de fazer isso aqui por causa daquilo outro. Eu não vou mais servir na igreja por causa, nessa área porque... E aí você volta assim, para aí. Essas justificativas que você está arranjando, elas estão descritas aqui? Elas estão seguindo isso aqui, ou é coisa da sua cabeça? Ou é coisa de um rei Asa que agora resolve dar as direções para a sua vida, para o seu serviço, para o seu ministério? Essas decisões, elas vão te levar para qual montagem do quebra-cabeças? Elas vão te levar para qual futuro? E aí a gente volta e recentra a nossa vida e o nosso serviço ao Senhor. Meus irmãos, então que essa conversa, eu estava desejando muito que isso fosse mais um tom de conversa mesmo, e deu para perceber, eu acho, pelo menos essa era a minha intenção, que teria muito aqui de uma própria confissão, pegando o gancho aqui na história do rei Asa, que toda essa conversa sirva para nós pensarmos na importância de revisitar o nosso futuro. Qual é o futuro que nós estamos construindo como pessoas, como cristãos, como servos de Deus? Nós estamos caminhando para esse futuro? Quais decisões nós estamos tomando para que esse futuro aconteça? Ou quais nós precisamos tomar? E essas decisões, elas são fruto só da nossa imaginação, da nossa cabeça? Ou, por mais que sejam também resultado da nossa cabeça, mas elas estão sendo pautadas de acordo com a vontade de Deus? Que Deus, então, pelo seu Espírito, nos capacite, nos ajude. Eu quero orar com vocês.
Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo pela oportunidade de poder compartilhar com os meus irmãos. Compartilhar algo que já estava no meu próprio coração, como resultado daquilo que o Senhor mesmo tem me feito refletir na minha própria vida pessoal e de serviço, familiar, nos meus empreendimentos, enfim, nas coisas que fazem parte da minha vida. Pai, quantas vezes eu me percebi como o rei Asa aqui? Muitas vezes no início bom, forte, pujante, crente, procurando agir de acordo com a vontade de Deus, mas depois com o coração se levantando, se erguendo, achando que agora posso fazer as coisas do meu jeito, tomar as decisões por mim mesmo, resolver as minhas pendências por conta própria, sem considerar o Senhor. E isso, ó Deus, eu te louvo porque nisso o Senhor tem me ajudado e creio que o Senhor tem nos ajudado também, porque senão não estaríamos no teu caminho. Te peço que o Senhor nos dê essa orientação bíblica, justa, boa, reta e agradável, para que assim como no nosso início, nós permaneçamos no meio e prosseguamos até o final. Para que a gente não chegue no nosso final, seja ele qual for, de vida, de serviço e assim por diante, para que a gente não chegue como o rei Asa, com um grave problema, mas confiando mais nas suas soluções humanas do que em Ti. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Deus, a olhar para o nosso futuro, andando com o Senhor e confiando em Ti inteiramente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos prosseguindo. À noite temos mais culto ao Senhor.